Tá na Serpenses! Bom, hoje estamos aqui com duas alunas do 8º ano e com o professor Josh, que é nosso professor de português, pra gente discutir um pouquinho sobre como foi o projeto social que vocês organizaram, porque a gente sabe que foi uma experiência incrível, né? Acho que por parte de vocês. A gente não estava lá para saber, mas é para isso que a gente veio aqui hoje, para discutir um pouquinho sobre como foi. Então, como o Enzo já falou sobre vocês e tudo mais, eu quero que vocês contem um pouco mais sobre vocês, que ano vocês estão, e você também, Josh. Bom, eu sou o Josh, né? Eu sou professor de português do 8º e 9º, literatura no ensino médio, nas 3 séries, e atualmente sou coordenador do 8º Manhã, né? A gente, por isso, trabalhou junto no projeto social. Eu sou a Ana Clara, sou aluna do 8º ano, e eu fiz parte da narrativa do projeto social. Boa tarde, eu sou a Gabriela, do 8º da tarde, e eu fiz parte da narrativa do projeto social também. Ah, tá. Você é do 8º manhã ou tarde? Manhã. Ah, tá, perdão. Bom, então, eu quero começar com você, Josh, porque pelo que falaram aí pra mim e pro Enzo, sem você nada disso teria acontecido, nada teria tomado o rumo que tomou. Então, explica um pouco pra galera de casa o que é o projeto social prático aqui no colégio e o que é o Pousada da Esperança. Beleza. Bom, primeiro, o projeto social prático aqui no colégio, ele envolve todas as disciplinas, é uma avaliação transversal, ela atravessa todas as disciplinas. Os alunos devem, juntos, né, bolar ideias ali, campos de atuação. Em geral, a gente direciona um pouco a instituição que a gente vai trabalhar com cada sala, mas as duas salas, manhã e tarde, da mesma seriação, desenvolvem algum tipo de trabalho de impacto social, né, em alguma instituição aqui da cidade, seja a nível municipal mesmo, seja alguma ONG, né? Mas é um trabalho ali que a gente desenvolve fora da escola de impacto social. E aí isso reverte uma avaliação transversal para os alunos, né, no primeiro semestre. Específico do Fundamental Anos Finais 2. Né? Sobre a Pousada da Esperança, ela é uma instituição que acolhe pessoas ali em situação de rua, que já passaram pela triagem com as instituições aqui na prefeitura, como o Centro Pop. As pessoas, os acolhidos lá podem ficar até 3 meses e eles têm um processo de reabilitação ali, ressocialização, reabilitação também, né? É muito interessante o trabalho lá, muito bacana. O pessoal ali faz literalmente, né, milagre com o trabalho que eles conseguem desenvolver lá, desenvolve uma rotina com essas pessoas, tentam trabalhar ali de várias formas, trazer dignidade de volta para elas, né, que muitas vezes estão em situações bastante complicadas na rua, e é basicamente isso. A gente esteve lá, foi muito bacana. Que legal, que legal. Bom, legal saber que tem, posso chamar de instituições, não sei o termo correto, mas que fazem esse tipo de trabalho, né? E vocês foram lá visitar e inventaram, coordenaram um projeto junto com a Pousada da Esperança. Eu queria saber o que foi exatamente esse projeto e o que vocês desenvolveram. O projeto, na verdade, parte da sementinha desse trabalho foi com a professora Luciana, né, a coordenadora de projetos. Ela começou ali o meio de campo em tentar conversar, ela conhecia a assistente social da Pousada da Esperança, e ela fez essa mediação para a gente ter esse primeiro contato, ver se seria possível, porque a gente sabe que o trabalho com pessoas em situação de rua costuma ser difícil para quando a gente está falando de um público mais vulnerável, como né, os jovens adolescentes, tal. A gente tem que tomar certas precauções. E aí, então, a professora Luciana, ela mediou esse primeiro contato. E aí, uma vez que a gente conseguiu estruturar tudo certinho, propor ali os encontros, reservar as datas, a gente foi todas as quintas, né, durante maio, finalzinho ali de abril, maio e comecinho de junho. A gente levava às quintas à tarde, né, às tardes, os alunos, um grupo de 5 a 7 alunos, lá para o Pousada, para parte desses alunos, a maior parte deles, desenvolver atividades como um campeonato de futebol, bingo, karaokê, né, várias atividades ali que a gente foi meio que sentindo conforme eles reagiam, né, tinha algumas que a gente tinha planejado, mas a gente percebeu que outras deram mais sucesso, a gente preferiu, né, não mexer em time que está ganhando e apostar naquilo que estava dando certo. Então, uma parte desses alunos iam para fazer essas atividades práticas com os acolhidos, e um grupo ali de 2, 3, no máximo 4 ali do contingente que foi cada quinta, entrevistou algumas pessoas previamente selecionadas pela assistente social.
E aí eles entrevistaram registrando memórias, momentos de dificuldade dessas pessoas, o que elas sentiram ali nesse processo de vir para Pousada, né, para a Pousada da Esperança. Então meio que fazer ali um catado ali de memórias, de experiências que essas pessoas tiveram com o processo de escuta, né, os alunos escutando e entrevistando essas pessoas nas quintas-feiras. Então trabalho duplo, ouvindo os acolhidos e trabalhando com a ressocialização com eles, com os alunos também. Que legal. A gente estava conversando antes de começar o podcast, né? E você disse que as duas estavam entrevistando as pessoas e tudo mais, ambas entrevistaram. E para vocês duas, como foi todo esse trabalho na narrativa, esse trabalho de entrevistar eles durante o projeto? Bom, foi uma experiência única. Tipo, as pessoas lá percebo que se sentiam muito confortáveis lá. É um lugar aconchegante. Tem a capela onde elas rezavam, várias atividades que disponibilizavam para eles. E foi uma atividade legal para saber as histórias das pessoas, o que elas passaram na rua, o que elas já passaram por experiências até de amigos, como o caso do homem que eu entrevistei, chamado Jaime. Ele disse que foi mais, o acidente que ele sofreu foi por causa do amigo dele que queria que ele buscasse drogas. Então, sempre, às vezes, assim, as companhias também, às vezes não é sozinho, por parentes, amigos e várias outras pessoas que podem influenciar. É um lugar muito bonito também, é um lugar que eu acho que todo mundo que foi, independente da parte da narrativa, como eu e a Ana, ou da parte de futebol, bingo, queimada, etc., eu acho que todos se divertiram muito estando lá. Entendi. E você, Ana? Você pode falar. Igual ela disse, lá o lugar é muito lindo. E aí, quando a gente vai lá, a gente se sente muito confortável. É um lugar muito gostoso de ir. E fazer o projeto também foi muito especial. Porque eu conversei com um moço que ele chama Leonardo. E ele estava preso no vício na bebida e na droga também, mas não era tão viciado. E ele contando pra mim que ele já estava um mês sem beber e falou que estava muito feliz lá, que ele era bem cuidado. E ele sofreu muito na vida dele. Ele perdeu amigos porque aconteceu alguma coisa dentro do organismo que estourava, entendeu? E aí sofreu muito. E ele falava que lá na pousada ele era bem cuidado, tinha amigo e tinha muita companhia boa lá, que ajudava ele a sair do vício. Eu acho muito legal, esse projeto da Pousada da Esperança, porque muitas das vezes as pessoas estão sem ruas, elas se encontram, estão perdidas, né? Estão sem horizontes. Então eu acho muito legal esse projeto e como a Gabi disse, é impressionante como às vezes a gente pode falar assim, mas eu não sou influenciado por ninguém me influencia, mas a maioria das vezes a gente acaba cometendo erro por conta das nossas amizades, né? E é muito louco isso. Então, eu fiquei pensando, é legal que vocês fizeram esse projeto, que existe uma pousada que acolhe pessoas, igual o Maurício falou, que talvez foram influenciadas por vício em drogas e bebidas. E é legal como que a gente, que talvez não se encontra muito nesse meio, consegue descobrir e ver como realmente funciona, né, a partir dessas entrevistas que vocês fizeram. Então eles contaram histórias, contaram experiências. E eu não sei se vocês entrevistaram umas ou mais pessoas, eu queria saber se teve alguma que marcou mais vocês, ou que vocês tiraram algum aprendizado ainda de algumas das histórias contadas. Eu entrevistei um homem, como eu mencionei, chamado Jaime, e a história dele me marcou bastante, porque ele mencionou, ele amputou uma perna e um braço dele ficou paralisado, que ele teria que amputar um pouco depois, mas quando eu entrevistei ele ainda não tinha amputado o braço. Mas a história dele me marcou bastante, porque ele disse que ele tinha uma relação ruim com o pai dele desde pequeno, que o pai dele influenciava ele a bebidas alcoólicas quando ele era pequeno. Ele foi adquirindo esse vício e ele tinha uma esposa, uma filha e um filho, e quando ele estava se divorciando, esse acidente aconteceu logo após, logo durante esses transtornos. Então ficou uma coisa muito bagunçada na vida dele, ele ficou com depressão. Então vai tudo se misturando, vai ficando uma bagunça na cabeça, a filha pequena, o divórcio, o acidente. Então é uma história que machuca bastante, né, e que fica guardada. Ele disse que o acidente foi por causa que um amigo dele pediu para ele buscar as drogas, ele não ingeria drogas, só bebidas alcoólicas, né? E por causa disso,
bateram na moto dele e ele ficou com essas condições limitadas. E ele disse que, mesmo assim, tipo, ele até hoje ele já amputou a perna e o braço dele é totalmente paralisado, mas que ele se olha no espelho e sente a parte assim do corpo que tá faltando e que às vezes tem que tomar alguns medicamentos fortes mesmo por causa disso. Então, assim, ele disse uma coisa pra mim que, assim, acho que vai marcar e que todo mundo que provavelmente já ouviu essa frase marca, que as pessoas que você anda, aquela frase, diga-me com quem tu andas que te direi quem és. É uma frase que marca muitas pessoas. Então, as influências, o tipo de gente que você anda, tudo assim. Eu conversei só com o Leonardo, né, e também me marcou muito a história dele, porque ele falou que perdeu um irmão e as duas outras irmãs dele não ligam pra ele, porque ele recusou muito a ajuda delas. Elas ofereciam, eles recusavam, então elas cansaram de correr atrás. Mas não só a história dele, mas ver também, me marcou muito ver todos eles muito gratos por estarem ali, sabe? Por ter aquela oportunidade de ser bem cuidado, e perceber que não tá mais numa vida ruim igual era antes. E me fez pensar muito nisso também, que a gente tem que valorizar mais as coisas. Que a gente deve ter tanta coisa assim que a gente nem precisa, e quando a gente perde, a gente sente falta. Eles não tinham nada, não sentiam falta, não sabiam o que estavam perdendo, e quando ganharam agora eles reconhecem mesmo o que eles têm. Caramba, entendi. Só uma pergunta assim que tipo, eu acabei criando na mente. E essas pessoas, quando eles estavam sofrendo esses problemas e tudo mais, eles acabaram contando pra alguém ou eles acabaram só guardando pra eles? Não sei se eles acabaram comentando com vocês. No meu caso, do Jaime, ele disse que muitas vezes ele mentia para as pessoas que ele teve esse acidente por causa de ir buscar drogas para amigo, por causa de influência, essas coisas. Mas ele disse que às vezes como ele estava divorciado, ele vivia sozinho, então era muito difícil para ele fazer as coisas. Teve um período até que ele me disse que quando ele estava com a perna quebrada e o braço paralisado, ele estava saindo do banho, escorregou, quebrou as costelas. E ele ficou mais de média, assim, 3 semanas, ficava só se arrastando para pegar água e tal, depois ele parou na rua. E disse lá, ficou com um amigo dele da rua também. E assim, essas ocasiões, né, que, tipo, ficam meio marcadas na cabeça de todo mundo, para quem conta e quem sofre. Então, acho que assim, ele ter contado, ele ter dado detalhes pra mim, eu acho que foi uma parte, tipo, reconfortante, sabe? Sim. O Leonardo, ele contou que o que eu entendi foi que ele estava sozinho, que ele falava que ele dormia à noite, acordava com muita sede, bebia água de cachorro, porque não tinha, de madrugada não vai ter lugar aberto. E aí, até que o policial viu ele, deu água certinho, só que eu entendi que ele estava sozinho. Mas sabia, assim, né, porque a pessoa que tá na rua tem a família, não a maioria das vezes, mas quem tem família, a pessoa sabe porque vai querer ajudar. Sim. Mas ele não queria ajuda. Então eu acho que só, tipo, da família eram as irmãs que sabiam e da rua todo mundo que passava acabava bem. Né? Caraca, é muito legal isso, porque no nosso segundo podcast, a gente veio aqui, a gente conversou com o Márcio e tudo mais, e a gente conversou um pouco sobre o socioemocional, né, Enzo, com ele, sobre o psicológico das pessoas e tudo mais. E, cara, é incrível, porque, tipo assim, às vezes quando a gente tá mal, a gente tá triste, a gente só pensa em, tipo, se ocupar, ou arrumar alguma coisa pra fazer, tipo, eu vou tentar fazer alguma coisa e tentar esquecer isso. Mas não, tipo, é muito importante que a gente tenha alguém pra conversar ali, alguém que escute a gente também, pra gente poder desabafar e conversar. Eu acho que foi até bom pra eles, porque eu não sei se eles já tinham conversado, porque eu não sei, eu creio que deve ter acompanhamento com psicólogo lá. Mas é legal porque eles puderam desabafar com vocês, assim, eles contaram a história de vida e desabafaram com vocês, porque tem muita coisa que eles podem contar. Uma coisa que eu posso citar é que muitas pessoas criam barreiras, né, contra as pessoas que moram na rua, né, pessoas moradoras de rua, e eu queria que vocês explicassem um pouco o que eles falaram, o que vocês acham sobre isso. Eu acho que, tipo assim, a gente já cresce ouvindo que as pessoas de rua são sujas, e que a gente não pode confiar, que dá dinheiro eles vão comprar droga, sabe? Dá atenção eles não vão querer. E aí, isso também limita eles, né? De ter uma ajuda e de querer ajuda. Então,
Tipo, eles sofrem muito porque nem todo mundo quer ajudar. Porque a gente tem essa visão mesmo, sabe? Naturalmente, a gente nasce com essa visão assim, mais limitada sobre eles. Sim, porque a gente meio que cria tipo um preconceito de que se você vê um morador de rua, ou você acha que ele vai te assaltar, ou ele vai pedir dinheiro, como você disse, para comprar droga, essas coisas. Mas nem sempre é assim, né? Às vezes, por exemplo, a pessoa tá lá naquela situação que ela tá desamparada, não tem ninguém ali para ajudar ela, não tem ninguém com ela. Então, tipo, é uma visão muito preconceituosa que todo mundo tem e que às vezes não é todas as pessoas que são bondosas, não é todas as pessoas que são más também. Mas que às vezes, assim, por perceber, ajudar realmente, vai ver que aquela pessoa realmente estava precisando. Se você der pelo menos um pouco de atenção para ela, se você pagar alguma coisa para ela, você vai perceber que tipo não era uma pessoa que queria usar seu dinheiro para gastar nos vícios. Então, tipo, ajudar às vezes, se você perceber que a pessoa está realmente precisando, se você tiver a disponibilidade para ajudar a pessoa, disposição. E é bom sempre, assim, ajudar o próximo, não importa quem for. E a gente fica tanto nisso de as pessoas em situação de rua que são más, que são interesseiras, e a gente se engana com as pessoas que estão na nossa volta, que não estão numa situação tão ruim, mas são maldosas do coração, que é o nosso mal, e às vezes eles não querem, eles querem o bem deles e querem que a gente ajude. Exato. Às vezes o nosso próximo, tipo, pessoa que está do nosso lado, pode acabar sendo pior do que às vezes um morador de rua. Do que um morador de rua que às vezes só queria estar bem. Ele ficou numa situação, não foi por culpa dele, talvez por má influência, igual vocês falaram, pode ser, diversos motivos. Às vezes abandono da família, né? Diversos motivos podem ter. E assim, eu acho realmente muito triste e é legal, igual vocês comentaram, igual eu comentei também, de ter pessoas hoje em dia que ajudam, que nem os criadores da Pousada da Esperança tiveram uma iniciativa assim, muito mais que legal, sabe? Incrível de poder estar iniciando um novo projeto para ajudar essas pessoas. Se preocuparam com eles, né? Porque muitas vezes eles só são abandonados ali também. Ninguém liga muito. Então é sempre bom ter alguém que se preocupe ali com eles. Mas bom, trocando um pouco agora de assunto, me falaram que o projeto não teve fim nesse primeiro semestre, que vocês estão dando continuidade nesse segundo. Então eu quero saber o que vocês estão fazendo e tudo mais. Quais são as expectativas de vocês para esse segundo semestre? Qual o plano de vocês com todo esse projeto agora para o segundo semestre? Beleza. Bom, a gente trabalhou na finalização do projeto com o pessoal das narrativas, foi não só gravar, mas também produzir o texto, né? Então eles trabalharam com produção de contos ali de memória, né? A Gabi aqui escreveu um conto ali super extenso, super detalhado, né? Mergulhou assim a história a história do Jaime na Gabi. Acho que vai ser uma coisa que ela vai guardar por muito tempo, né? Porque foi um processo. A do Léo também foi ali um conto a 4 mãos, né? Então assim, eles tiveram que trabalhar com as histórias, com os áudios das gravações feitas lá, transformar isso em conto, né? Isso rendeu pra gente por volta de umas 30 páginas de conto, tá? São mais ou menos uns 14 contos ali que a gente conseguiu produzir, cada conto com um acolhido diferente, das narrativas mais variadas, né? E a gente vai, assim, já está, né, gravando, já gravou aqui no próprio estúdio, uma versão áudio-conto dessas histórias. A gente sabendo ali que, poxa, muitas vezes as pessoas... O apelo à leitura, né, é uma coisa que a leitura tradicional no papel e tudo mais, é uma coisa que na sociedade que a gente está hoje em dia no Brasil não tem o mesmo efeito. E a gente gostou tanto do resultado final dessas narrativas e achou que essas narrativas tinham um conteúdo tão único, né, para a gente mesmo repensar a nossa vida, repensar nossos valores ali, o lugar onde a gente está, que eu e a Lu conversando, a gente pensou, poxa, a gente não pode deixar isso só ser um trabalho engavetado, em que a gente avalie e pronto, fechou, né? Então a gente estendeu agora para o segundo semestre, gravou os alunos ali, alguns alunos convidados, né? A Gabi foi convidada, por exemplo, para ler a história do Jaime, né? A gente gravou a narração dessas histórias produzidas por eles em versão de áudio, né, em áudio-conto. E a gente vai no final do segundo semestre agora liberar para o público serpense para conhecer um pouquinho das histórias de cada um, tá? Em versão áudio-conto.
partinha a partinha. Até o final do semestre a gente vai ter liberado para todo mundo para conhecer um pouquinho das histórias com as quais os nossos alunos ali lidaram, né, com as realidades extremas ali que eles entraram em contato, que eu acho que muito importante, muito engrandecedor para a gente conseguir ter um pouco de choque de realidade, né, ter um pouco de trabalhar a empatia, trabalhar a noção de desconstruir alguns preconceitos, né, entender que nem todo mundo cai numa situação drástica, numa pior, por pura e mera, nossa, não, mas a pessoa que está ali, mas será que quis mesmo? Qual que é a história dessa pessoa, né? Como ela chegou até ali? Acho que esse foi o foco que a gente gostaria de compartilhar com o público serpense, né? Os alunos estão ali engajados nesse processo, gravaram ali os contos todos, a gente vai liberar em versão áudio para vocês. Caraca, muito, muito legal essa iniciativa de vocês. Eu fiquei ansioso agora para poder ouvir nessas histórias, porque a gente ouviu aí 2 histórias que são muito emocionantes e assim, tem mais. Tem mais 12 histórias assim, né? E tem mais detalhes também. Eu acho que, assim, é o que eu falei, a história da Gabi, originalmente ela tinha o quê, Gabi? 13 páginas. Nossa. Então o áudio ficou assim, uma conversa tão longa. Isso mostra pra gente também da necessidade deles de falar, né? O Léo também esticou bastante, né? O Alexandre, um outro que a gente entrevistou, tem várias pessoas que esticaram a narrativa mais do que os alunos estavam conseguindo ali. Ele tinha algumas perguntas que eles tinham preparado para a entrevista e a conversa esticou super a mais, justamente pela essa vontade de ser ouvido, de poder falar, de poder abrir o coração, né? Ainda mais com os jovens adolescentes, porque eu acho que o adulto ele tem esse quê de saber as coisas como o mundo é, como as coisas são, que cria uma barreira maior de contar uma fragilidade. O adolescente tem esse olhar um pouco mais de abertura, o que te aconteceu? Tenho certeza que influiu muito nessas produções dessas narrativas e nas trocas que eles tiveram. Então, assim, são histórias, assim, de deixar o cabelo em pé. Sério, são inacreditáveis, muitas delas. Caraca, tem história de amor, tem história de tudo. A gente ficou, assim, cada momento que a gente voltava no carro lá do Pousada, a gente ficava conversando, pensando, olha isso, né? Então, assim, a gente tá prometendo ali e espero atender as expectativas, porque são histórias muito bacanas. Pelo menos eu, Lu, né, o pessoal, a gente achou muito sensacional, que gostaria de compartilhar com vocês, né? Bom, a conversa tá muito legal, né? Um bate-papo interessante, mas a gente precisa encerrar a entrevista por aqui. E bom, eu queria agradecer vocês, primeiro, por ter aceitado o convite, né, de estar aqui e vocês terem aceitado participar desse projeto e disponibilizar esses áudios, né? Porque o que a gente conversou aqui hoje, eu creio que é muito importante pessoas saberem e o mundo lá fora saber o que acontece dentro dessas instituições. É muito mais profundo, né? Tanto, pra gente poder entender mais e conhecer, quanto para as pessoas poderem acabar perdendo esse preconceito que elas têm e não achar que todo morador de rua tá ali porque quer, né? Assim, a gente que agradece, né, a chance de poder conversar com o pessoal do Portal SERP. Excelente trabalho, meninos, acompanham vocês já na rede ali, né? Estão arrasando e assim, vamos que vamos, né? Vamos liberando aí esses audiocontos. A gente que agradece a oportunidade de conversar um pouquinho sobre isso. O trabalho foi longo, um pouquinho de todo mundo, né, envolvido tá ali, faz parte desse trabalho como um todo. E a gente tá louco para distribuir para vocês, né, para compartilhar com vocês. Muito obrigado, viu? Então é isso. Então a gente também queria agradecer o pessoal de casa, né, por estar nos acompanhando até agora. E vocês aí de casa, esperem ansiosos e escutem os audiocontos, porque vai ser uma experiência incrível. Exato, deem o feedback de vocês lá, o que vocês acharam de cada história e tudo mais. E é isso. Até mais.